Eu organizei esse relato por ditados populares. O que o Rafael, eu tinha notado esse ditado, mas eu não tinha colocado ele, que é o de grão em grão, a galinha de João. Aqui no Maurício, a gente tem sérias discussões sobre a nossa identidade. Quem somos, né? Que realmente somos. Mas uma certeza, assim, que a gente tem aqui é que os nossos grãos em sala de aula é a leitura. Posso ficar em pé mais fácil? É a leitura, né? Então, essa fala do Rafael traz pequenos grãos que a gente tem que compõem nossa identidade. E aí, o que eu vou fazer aqui é um relato de um grãozinho que eu carrego comigo para encher essa comunidade de vida, né? Alimentar. Pode passar, São Manuel. Como professora, a gente sempre tem práticas e oferece atividades de leituras para as crianças. Algumas a gente já conhece, né? Já virou tabu. A gente acha que faz assim com uma tranquilidade. E tem outras que a gente sabe que acontece assim na sala de leitura. E muitas vezes, quando eu via os professores de sala de leitura e os projetos de contraturno, eu sempre pensei que isso podia estar presente todos os dias na sala de aula. Então, quando eu voltei para a sala de aula em 2015, eu peguei uma turma de primeiro ano aqui, que eu fiquei com essa turma por 3 anos. E aí eu tinha como objetivo oferecer diferentes práticas de leitura de variados textos literários. Tá? Pode passar. E aí me veio toda essa vontade de levar a experiência da mediação para a sala de aula, para o dia a dia mesmo, né? E porque só que também eu entendo que esse processo do trabalho com práticas de leitura envolve vários caminhos, né? Que a gente chega em Roma, a gente consegue possibilitar experiências de leitura. Mas às vezes a gente tem que dimensionar e conhecer quais são esses caminhos, né? E como que a gente pode organizar boas práticas de leitura? Quais são os caminhos que eu, professor, faço nesse processo de planejar essas práticas? E quais são os caminhos do menino, né? Quem que aprende nesse caminho? São só os meninos? Nós também. E que lugares e ambientes a gente acessa e organiza para poder possibilitar essas boas práticas? Pode ir. Essa turma de 2015 me causou um grande mal.
que a gente faz a leitura que chamam de leitura de deleite. Eu não sei até que ponto ela é deleite inicialmente, né? Assim, para ela se tornar deleite, a gente tem que trabalhar com eles a apreciação, a escuta, né? Então é uma leitura compartilhada, feita pelo professor. E aí, quando eu ia ler para ele, era um desastre. Não por causa dessa minha voz, porque quando eu falo, ela sai. Então, eles gostavam da leitura, mas eles nunca gostavam das escolhas que eu fazia. E aí eu comecei a criar estratégias com eles. A princípio, eles botavam um livro, aí se criava uma oposição dentro da sala de aula. Aí eu fiz uma lista dos livros que iam ser lidos na semana, também não resolveu. E eu fui indo nesse movimento, né? Eu poderia muito bem virar para eles e falar assim: eu vou ler, eu não quero saber, vocês estão aqui para escutar o livro. A gente faz isso às vezes. Mas eu acho que esse não é o caminho, entendeu? E aí, dentro da organização do meu trabalho na sala de aula, eu gosto que eles tenham esses momentos livres. Mas não são livres que é laissez-faire. Na medida do possível, eu organizo os campos e disponho dos materiais que eu tenho. Então, folha, rascunho para desenhar, monta, brinquedo, livro. E eu gosto desses momentos porque eu conheço as crianças nesses momentos, né? Como que elas se relacionam, como que elas resolvem os conflitos, como que elas trazem as atividades, as aprendizagens nesses momentos. E eu vi uma cena que eu às vezes eu não dou conta de tirar foto, mas eu devia ter tirado foto. Eu vi uma cena da estagiária com 5 crianças em volta, cada uma com um livro na mão. E ela lia para eles nesse tempo. Só que às vezes nem sempre dava tempo de ler para 5. Aí teve um período que eu resolvi entrar nesse movimento para ver se diminuía a fila para ela, né? E eu desse conta do interesse deles. Só que aí eu aumentei a fila, na verdade, né? Mas eu tinha informação que eles gostavam dessa leitura feita por alguém, mas desde que as escolhas literárias dele fossem atendidas. Pode ir. E aí eu tinha um irmão, eu descobri que eu tinha um irmão que era essa leitura em pequenos grupos. Só que eu tinha que dar qualidade para esse limão, né? Eu não sabia que limão que eu tinha. Se eu tinha um Tahiti, um siciliano, daqueles gourmet, mas eu tinha um limão. E eu tinha que descobrir quais eram os limões que eu tinha que ir na escola, né? Foi para poder qualificar o processo. A limonada é a qualificação do processo, né? E eu lembrei do Adolescer, que foi um projeto, ainda é um projeto da prefeitura, que começou em 2014, né, Rafael? Nas salas de leitura, o público-alvo do Adolescer são os meninos abertos.
partir do quinto. É isso mesmo? Isso. E dentro do projeto tem o clube de leitura, agora a EL, e os mediadores, que é no ciclo autoral. Na época, eu tentei cruzar os horários dos mediadores com a minha turma, só que não deu certo, porque tinha especialista, não batia o horário que eles estavam aqui. Aí eu falei, mas deve ter outro jeito, não é? Coincidentemente, a professora Luceli, que trabalhava com o quarto ano, ela pediu ajuda para a coordenadora, que na época era a Cláudia, porque ela queria fazer um trabalho de leitura com os alunos dela, que ela já estava fazendo. Mas para ela não era daquele jeito ainda. Tinha que ter outro jeito que ela não conhecia, mas ela não sabia qual. E que ela queria colocar os meninos para fazer a leitura em voz alta, mas não poder ler a forma que ela conhecia. E esse era meu irmão. Foi aí que eu propus a parceria para a Sueli. Só que a gente tinha que articular os horários, porque ela não queria começar a leitura com a turma toda. Ela queria começar com pequenos grupos, para ela poder também aprender como se fazia essa leitura compartilhada, né? Aí, pode ir. A gente tinha um outro irmão, que era professora de inglês, que estava fazendo teatro com a turma da Sueli. E a Patrícia, quando ela organiza o projeto de teatro, ela distribui tarefas entre as crianças, né? Então, nos 45 minutos, eles têm o ensaio lá dos personagens, de quem vai fazer a cantoria, de quem vai fazer o cenário, quem está organizando o figurino. E nesses 45 minutos, ficava mais ou menos 12 alunos que eram apoio desse teatro, que quando dava tempo assim de 25 minutos de aula, eles não tinham mais o que fazer. E aí a Sueli estava trabalhando essa leitura do jeito que ela sabia. Foi aí que a gente planejou, dentro desses 20 minutos, o encontro das duas turmas para acontecer essa leitura. Então, os 12 alunos da Sueli iam até a minha sala fazer essa leitura, essa mediação de leitura. Pode ir. Como que foi a escolha do acervo? A princípio, a primeira caixa fui eu que montei com os livros do acervo da escola. Só que aí, conforme foram acontecendo os encontros, as crianças foram fazendo as mudanças nessa caixa, né? E, esqueci uma parte aqui. E fora, em uma hora a aula de língua portuguesa lá, a Sueli trabalhava com eles procedimentos de leitura e de comportamento do leitor, para que eles tivessem uma base, né, para poder fazer essa leitura para minha turma. E aí, o que começou a acontecer com os alunos do quarto ano? Conforme eles iam fazendo os encontros, tinha crianças que escolhia trocar o título toda semana. Então, toda semana ele chegava lá com um título diferente. Agora, tinha alguns que eles ficaram todo o período da mediação com o mesmo livro. Só que eles não iam
foi muito interessante ver o percurso dessas crianças, porque eles não liam o livro. A cada mediação, eles iam de uma forma diferente aquele mesmo livro, né? Conforme eles iam se apropriando dos elementos que tinham naquele livro. E foi, e na minha turma começou a acontecer um movimento de que eles começaram a fazer meio que uma lista de espera, uma escolha antecipada das crianças que permaneceram com esse mesmo título, porque eles foram aperfeiçoando essa leitura, foi ganhando outra voz, né? Foi ganhando outro efeito no corpo, né? Que são os efeitos extralinguísticos, paralinguísticos, sempre me foge o nome, tá? Pode ir. Como que acontecia no primeiro momento? Esses encontros eram na minha sala. Então a gente colocava mesas mesmo. Em volta das mesas tinham de 4 a 5 cadeiras. Só que aí os demais que estavam ensaiando no teatro, eles queriam ler também. Foi aí que saiu da aula de inglês e passou a ocupar uma aula fora da docência compartilhada. E aí a sala toda, então dava para fazer uma leitura em dupla. Então eles saíam naquele corredor lá em cima com a cadeirinha nas costas, porque não tinha cadeira para todo mundo, para ler para o primeiro ano. O que aconteceu dentro da escola? Os 12 primeiros anos começaram a querer participar do movimento, né? E aí a Sueli fez uma escala com eles das turmas que eles iriam fazer a leitura. Só que começou a se modificar também a organização desse espaço, porque quando a gente olhava essas fotos, eu tenho, mas eu não achei. Eles não iam mais lá assim, tadinhos na cadeira em volta. Você vê eles lerem embaixo da mesa, sentarem nos corredores. Eles sentavam nas paredes em trio, dupla. E aí eles faziam essa mediação. Esse projeto ele começou em maio e ele foi durante todo o ano letivo. Né? E ele ganhou uma proporção de acontecer nos 4 primeiros anos. Tá? Essa foi a minha primeira experiência de mediação, de leitura, que as crianças compartilham essa leitura. Quando eu consegui organizar isso com eles, eu consegui fazer a minha leitura. Aí, na época, durante o ano, a gente fez um álbum dos livros lidos, né? Eles, conforme eles foram se alfabetizando, né? Eles passaram a ler entre eles, nesses momentos de brincadeira. Meu mal se foi, entendeu? Ele se tornou bem. Então, pode ir. Quando foi em 2017, eu peguei essa turma de novo. Eu trabalhei com eles por 3 anos. Falam que era um caso de amor. Então, mas eu trabalhei com eles por 3 anos. Eu trabalhei no primeiro, aí eu peguei a turma em 2017 com uma outra configuração do perfil deles. Dos 32 que eu tinha, eles deram 29, desses 29, 20 eram os mesmos e 9 eram alunos com diferentes histórias. Por que eu estou falando isso? Porque quem olhava para aquela turma dizia que não dava para fazer nada com eles, né?
tinham, eles brigavam todos os dias no recreio, era bem complicado as relações, né? Tinham 2 alunos deficientes na turma, eu tinha mais 4 retidos, então era bem complicado, é importante eu falar isso, tá? E aí, os 20 que trabalharam essa mediação comigo em 2015, fizeram essa parceria, eles eram parceiros também. Eles queriam perguntaram que já que os maiores leram para eles no primeiro, eles queriam ler agora para os menores. E aí, nesse período, essa primeira de manhã, e aí meu parceiro, busquei parceria no Rafael. Eu lembro a cara do Rafael na época, que ele olhou para mim e falou assim: você sabe, né, que a mediação é música autoral. Aí eu falei: então, Rafael, vamos tentar, né? Então, aí, tudo bem, então vamos. Num primeiro momento, a gente não começou com a mediação. Então, a gente, nesse ano, nós formamos eles como mediadores. Foi isso, Rafael? Pode ir. Então, eles tinham uma aula de leitura normal com ele. E aí eu tirava 1 hora a aula na semana, combinado com o horário do contraturno. Projeto de mediação do contraturno. Porque os alunos do projeto de contraturno iam ser os modelos deles de mediação. E aí, nesses encontros, a gente fazia várias atividades com foco na literatura, né? A gente fazia a roda de leitura, a leitura feita pelo professor, a mediação com os mediadores. Aí eles começaram a fazer a mediação entre eles, que tinha um racha na turma, porque esses 20 eram muito fortes. Eles estavam juntos desde o primeiro. E eles tinham uma resistência aos outros que não eram da turma, que vieram de outra escola, e esses que eram retidos, né? E aí, quando eles passaram a trabalhar juntos nesse processo, eles passaram a ajudar os colegas que tinham dificuldade, tanto quanto fazendo a leitura, como eles passaram a aceitar também que esse colega fazia uma pseudo-leitura mesmo, ele lia as ilustrações, um livro dele, um livro-imagem, né? E essas aulas, elas sempre finalizavam com uma roda de conversa. E nessa roda de conversa, a gente socializava os critérios de escolha dos livros, por que se tinha tal comportamento para ler determinado tipo de livro, e como que tinha sido o andamento do encontro, porque tinham conflitos, né? E a gente resolveu. Pode ir. Essa foto aqui é do Noah, né? Quando eu voltei com essa turma, o Noah perguntava para mim quando que ele ia conseguir ler sozinho, né? Que ele queria ler sozinho. E aí, porque o que começou a acontecer? Eles passaram a pedir para mim que eu deixasse eles terem momentos mais livres de leitura na sala de aula. E aí, como eu trabalhava com os agrupamentos pela questão da recuperação
contínua, eu tinha o campo da leitura, era um espaço para esse momento livre. E só que eles desmanchavam o campo, né? Porque eles gostam de ler embaixo de uma cabana, embaixo da mesa, num cantinho. E aí, essa foi a primeira vez que eu vi o homem pegar o livro assim, da igreja sozinho. Ele levou uns dias para ler esse livro, mas ele leu sozinho. Né? Pode ir. Aí, quando foi em 2018, eu peguei a mesma turma de novo. Né? No quarto ano. Em 2017, quando foi, acho que em novembro, a gente conseguiu fazer com o segundo ano algumas mediações para eles viverem a experiência. Mas foram poucas mediações. Quando foi em 2018, eles me enquadraram nisso, né? E aí, como a gente tinha alimentado eles em 2017, eles podiam oferecer algo, porque é dando que se recebe. A gente ofereceu, né, várias experiências de leitura, e eu posso dizer que a gente recebeu, porque acho que 2018 foi uma experiência para mim, foi um encantamento pedagógico, né? Aí nós organizamos as mediações de leitura como em aulas simultâneas. A gente usou o Magá do Rafael e o horário também dos mediadores do projeto de contraturno, porque tinha a presença dos mediadores. E era de terça e quinta, das 8h30 às 10h, que dava 2 horas de aulas semanais. E quem recebeu essa mediação foram 2 segundos anos, e esse ano são os terceiros, né? Pode ir. Só que antes de começar todo o processo dos encontros de mediação, no primeiro semestre, eles tiveram uma formação sobre a mediação. Na verdade, acho que o Rafael pode falar um pouco, eles retomaram um pouco das experiências que eles tiveram no ano anterior sobre mediação, para poder organizar como que eles iam fazer essa mediação com os segundos anos. Dentro desse processo de formação, fala assim, né? Formação com alunos de 4º ano fazendo um cursinho de mediação de leitura. Como assim dar um curso de mediação de leitura? Porque a proposta do Quem Lê Sabe Por Quê, da prefeitura, ela tinha como objetivo, para o ciclo interdisciplinar, trabalhar a questão dos clubes de leitura, né? Para essas crianças que são crianças menores. E após essa movimentação nos clubes de leitura, de acordo com o interesse dessas crianças, essas crianças posteriormente poderiam vir a ser mediadores de leitura. Participar desse processo de formação, né? Isso era oferecido para todos os meninos do ciclo autoral, a partir dos 7º anos. E aí a gente percebeu o seguinte, que as crianças, elas tinham potencial, mas o mais complexo de tudo era a proximidade das idades, porque a gente estava falando de crianças do 2º ano e crianças do 4º ano, né? Então, qual que é a lógica toda? Como é que a gente faria primeiro esse processo de escuta, né,
essas crianças do 4º ano, o que eles tinham que perceber nas crianças do 2º ano, para que elas pudessem oferecer esse processo de leitura mediada? Quais textos seriam os textos adequados para essas crianças? E aí, o primeiro movimento que nós fizemos, enquanto professores, é possibilitar para os alunos desse 4º ano que eles se aprofundassem no acervo da sala de leitura. Então, antes do processo de mediação, eles precisariam conhecer aquilo que eles iriam ler para as crianças. Então, eles participavam de todo o processo de seleção dos livros, quais literaturas esses livros ofertavam e como que essas literaturas podiam se desdobrar na hora que a atividade estivesse acontecendo. Se essas literaturas seriam lidas em pequenos grupos, se seria criança com criança, se seria para duplas. Então as crianças, antes de irem para o processo da mediação, elas precisavam pensar no como. E isso também para nós, enquanto professores, foi um grande aprendizado, porque a gente também tinha que pensar nesse como. Como fazer esse processo de orientação sem que essas crianças se perdessem. Por quê? Desenvolver as potencialidades num processo de autoria requer orientação, requer formação, mas ao passo de que você precisa perceber o outro que está ao seu lado. O que o outro quer naquele momento? Porque às vezes a criança, ela está num processo de mediação de leitura, mas aí ela para o texto, de repente, e fala para outra, posso pegar outra? E aí, a grande sacada é, como que esse menino que estava fazendo a mediação iria lidar com essas questões? Então foi algo que também a gente passou a pensar enquanto adultos ali, nesse processo de organização. E aí a gente, enquanto docente, tem que pensar nas possibilidades e de que forma essas atividades devem ser organizadas. Então, também foi complexo para nós, porque, para mim, especificamente, né? Porque eu estava acostumado a trabalhar com essa formação com os meninos do ciclo autoral, com os meninos que já eram maiores. E aí era bacana porque as crianças chegavam para mim e falavam assim: professor, mas se ele não me obedecer? Professor, se ele não me escutar, como é que eu vou fazer? Professor, se ele sair correndo, o que eu faço? Então eram questões que elas não eram respondidas de uma hora para outra, elas foram se construindo no dia a dia. Conforme esse percurso de mediação de leitura ele foi acontecendo, a cada semana, tanto o grupo como nós percebíamos algumas coisas que precisariam de uma intervenção diferente. E aquilo que a gente realizava com o 2º ano, às vezes acontecia completamente ao contrário do outro 2º. Tinha a questão de que eu começava a atividade de mediação, fazendo a leitura para o grupo todo, e chegou uma hora que os meninos do 4º ano quiseram tomar essa função para eles. E eles quiseram fazer essa leitura inicial para todos os alunos. Então, você abrir mão de... vamos pensar na perspectiva de que espaço que é esse? Sala de leitura. É uma sala de aula. Que espaço você ocupa enquanto docente? Existe uma relação de poder, existe uma relação de hierarquia. Abrir mão desse espaço de poder, dessa relação de hierarquia, e passar a batuta para um menino de 9, 10 anos, é complexo, não é? Então, teve coisas que eu também precisei quebrar enquanto docente para que essas possibilidades fossem criadas dentro da sala de aula.
quando eu tive que pensar na autonomia que esses meninos já tinham e quais as coisas que eles já conseguiam fazer sem a minha orientação. E o bacana da história toda é que era o seguinte: uma vez por semana, em uma das aulas, a gente tirava para as rodas de conversa. As pessoas às vezes elas perguntam pra gente, por que você não está na foto? Por que você não apareceu? Por que você não tirou foto desses momentos? Porque você está ali. Então quando você está na ação, não dá tempo de você parar para tirar foto. É um outro contexto, que a gente precisa perceber. E aí o que nós fizemos com o grupo? Nós dividimos o grupo e as crianças, conforme a mediação ia acontecendo, eles recebiam funções diferentes. Então nós tínhamos as crianças que registravam o processo de mediação. De que forma, professor? Algumas crianças, elas ficavam com o celular da professora durante a mediação. E nós tínhamos as crianças que organizavam o acervo de livros e as crianças que iriam fazer o processo de mediação. Só que essa era a organização do grupo que estava na mediação. Porque a turma de 29 era dividida em 2 grupos. E aí o Rafael trouxe um ponto que é verdade, em relação à autoridade docente. Teve uma situação que eu precisei levar o grupo todo para a mediação, porque o segundo ano também não era da papel. Eles queriam a mediação. E aí eu tinha vivenciado o processo de formação com o grupo todo. A experiência de mediação que eu tinha era aquela que eu fiz no primeiro ano, mas eu não tinha vivenciado essa mediação com os grupos menores. E eu precisei abrir, nossa gente, mas está todo mundo aqui, nós vamos fazer mediação mesmo? Pode te deixar, professora, a gente sabe o que tem que fazer. Eu desci com eles, e aí quando eu abri a sala, eles só falaram assim para mim: você vai fazer a leitura que o professor Rafael faz, o resto a gente faz. Eles organizaram o espaço, porque durante a semana a gente discutia essas funções. Quem ia ficar responsável pela recepção, quem ia organizar o acervo. E eles levavam essas crianças até o tatame e organizavam essas crianças em roda, em círculo, como é que vocês queiram chamar, para que essas crianças participassem desses momentos. E aí, a turma que ficava lá comigo, eu trabalhava com eles essas questões de como eles iriam, quais estratégias eles lançariam mão para oferecer aquele livro à criança do segundo ano, E aí eu fazia com eles várias atividades. Eu fazia quiz literário, a gente fazia mediação de leitura. Devido a um problema que teve em uma das mediações, nesses grupos eu trabalhei o livro-imagem, como se faz a leitura de um livro-imagem, E aconteciam todos esses movimentos. Aqui tem um pouco das fotos. Preciso dizer que o verão foi chegando aos pouquinhos, mas ele chegou. E ele não chegou só aqui na escola. Os pais, eles foram trazendo falas de como eles entendiam do que estava acontecendo. Eles
alguns chegavam e falavam assim, ele falou, professora, que ele não vai voltar de terça e quinta, tá dando um negócio de leitura aí que você faz. Estava chovendo, eu tive que trazer ele. E de terça e quinta, era um dia que eu tinha sala cheia. Entendeu? E na reunião, eles traziam, eles traziam uma fala, o efeito disso nos meninos. Uma mãe chegou em mim e falou assim, já é a segunda vez que eu vou no shopping e o Pedro tá com essa mania de comprar livro agora. E ela fez bem assim, né? E a Luiara, que quando a Luiara chegou aqui no primeiro ano, a primeira coisa que a mãe dela veio falar para mim que tinha que tomar muito cuidado com ela, porque ela estava muito tímida. E aí a mãe chegou em mim e falou assim, todo dia que eu chego, que eu estudo ainda, a Luiara está lendo perto. O dia que eu cheguei mais cedo, eu vi ela estender a toalha, sentar a portazinha na toalha e ler para ela. E quando que eu imaginar que a mulher ia fazer isso? Porque você sabe como ela era tímida, né? E pode ir, São Manuel, nos projetos de contraturno, porque eles vão crescendo, eles têm mais autonomia para vir nesses projetos de contraturno. E a Ana Clara e a Jennifer, a primeira tirinha que elas fizeram do momento de leitura do blog foi uma tirinha sobre livros. Era uma disputa de um livro. A história, elas disputavam um livro e aí alguém cedia que essa tirinha que está aqui está lá no blog. E as primeiras indicações literárias das meninas eram de livros que elas conheciam na mediação. Quando olha as indicações da Ana Clara, da Jennifer, da Júlia, todos aqueles livros eram os livros que estavam lá na mediação. Pode ir. Mediação é tudo isso que a gente contou. O SEAD define que é estender a ponte entre o livro, né, e o leitor. É promover encontros e chegar a Roma, né? Criar possibilidades às crianças e a nós, professores. E nós, professores, falamos muito, conhecemos Paulo Freire, a gente conhece assim, linguagem, mas isso é muito difícil de se materializar, né? Mas a gente consegue, quando a gente se dispõe, né, a escuta dos meninos, a diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz. Eu vou passar a palavra agora para a mesa, né, que vão falar uns questionamentos aos palestrantes. Questionamentos? Bom dia a todos. É uma alegria para eu estar aqui hoje compartilhando com vocês tantos saberes, né, que os professores nos trouxeram hoje. Fiquei muito feliz. Eu gostaria de perguntar para a professora Tatiana como que foi sua construção da autoria, que a gente falou um pouquinho pela manhã, né? A professora Silvia trouxe também. Mas como é que foi essa construção? Que acho que foi até uma pergunta do professor Vladimir Zog, né? Não me recordo agora o nome do professor. Mas assim, como que se deu? Porque dá a impressão que a gente tem uma cartilha, né? E que hoje eu faço isso, amanhã eu vou fazer aquilo,
E eu gostaria que a professora falasse um pouco dessa experiência vivida. Nós temos um autor que fala bastante sobre como que a gente constrói a nossa postura docente, né? Como é que a gente se constrói enquanto um sujeito profissional, que é Tardif, né? Ele fala bastante que o conhecimento e os saberes docentes, eles são construídos na sua prática. Professora, por favor. Essa experiência, se ela não vem do nada, né? Ela vem de toda uma bagagem de formação que eu fui tendo ao longo da minha trajetória profissional. Eu posso dizer que, assim, essa experiência de mediação aqui no Maurício foi uma formação em serviço, né? Pelas trocas que a gente ia fazendo, né? Com os colegas. Mas, anterior a isso, eu já tinha toda uma formação sobre leitura, né? Logo quando eu entrei na prefeitura, estava havendo algumas modificações no trabalho da sala de leitura e eu estava na SEI. E eles ofereceram uma formação muito boa com a Celinha Nascimento sobre o trabalho de leitura, né? E essa foi a primeira formação específica de leitura que eu tive, que deu uma sistematizada na compreensão do que é o trabalho com leitura, né? Seja na sala de aulas, seja na sala de aula regular, na aula de leitura. E aí, a partir disso, eu fui tendo outras buscas de formação. Porque eu sou uma pessoa inquieta, eu acho que para a gente ser autora, a gente tem que ser inquieto, né? Você tem que tornar o seu problema uma curiosidade. E a partir deste problema, você vai construindo a sua prática, né? Meu desafio hoje é como que eu organizo um registro para uma pessoa que tem uma prática assim como eu tenho, né? E a troca, acho que a parceria é fundamental no chão da escola, né? A gente cresce muito sozinho, dá para fazer, dá, mas quando a gente tem uma parceria, você ganha outros olhares, né? Você põe outros óculos, sua visão se amplia. A Sônia Cruz fala isso, né? Você tem que pôr óculos para você poder ter uma visão. Bom dia. Quero agradecer muito a oportunidade e até de tentar falar sentada, que eu não gosto de falar sentada, mas todo mundo falou, então a oportunidade de estar aqui com vocês pela segunda vez. E eu não vou fazer pergunta à mesa, os colegas aqui que já falaram, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Porque assim, a grandiosidade de momentos como esses, às vezes a gente acha que vai procurar lá do outro lado da cidade. Vai nas grandes inscrições de congressos, essas coisas. E a gente não valoriza, às vezes, esta experiência, ou só leva como uma experiência e não a transforma em uma vivência profunda de encontros. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, não precisa me responder alto, não é só uma reflexão, né? O quanto que vocês se sentem pertencentes de fato deste momento? O quanto que vocês sentem que aqui é um grande espaço, aqui esse encontro, um espaço de encontros, mas também de muita produção de conhecimento.
o quanto a gente se sente chegando nestes espaços como profissionais altamente reconhecidos. Altamente reconhecidos por chegar e encontrar numa mesa uma pessoa te dizendo bom dia, entregando uma bala, mas bem preparada e falando assim pra gente, quantos leram? Com um desenho, com uma foto de uma produção, de uma criança, acredito, dizendo, sua presença nos alegra. E aqui um encontro de profissionais da cidade de Tiradentes, que produzem muitas coisas, excelentes coisas, e que geram impacto na vida de cada criança. A gente tem essa noção disso que a gente vive todos os dias e o que a gente está vivendo hoje. Essa possibilidade de encontrar colegas da educação infantil, colegas de ensino fundamental, de escola próxima, que vive coisas muito próximas, mas também que vive coisas bem diferentes, e é nisso que a gente vai crescer. Momento que a gente pode observar a grandiosidade da gente e também enxergar coisas que a gente precisa melhorar juntos, desde que a gente faça, como a Tati, posso chamar assim, e o Rafael nos trouxeram, que são momentos profundos de reflexão a cada coisa que vai fazer, buscando, estudando junto, se reconhecendo nesse percurso e sabendo que o outro também é muito importante. O quanto que a gente valoriza isso? Paulo Freire, ele nos ensina sempre, porque ele fala, não estou nem falando dele no passado, porque a obra é sempre viva, ele fala da nossa realidade, nos provoca, porque ele sempre sabe enxergar a realidade. A teoria dele não é construída a partir do pensar apenas, lógico que é, mas é olhar as relações humanas, né? E esses encontros, e esse encontro especial faz isso. É um encontro tão preocupado com as pessoas que fazem educação na cidade de São Paulo, que respeita a individualidade. Acho que isso eu falei no outro encontro, né, que a gente tem lá o lugar no café. Como que a gente diz que as pessoas que estão lá no fundo no café, elas não estão participando da discussão de quem se propõe a ficar o tempo todo sentado? Porque as pessoas são diferentes. Quem diz do que elas estão conversando lá não tem nada a ver com o que a gente está ouvindo aqui. Só as próprias pessoas. Pode ser alguém até que podia estar falando do shopping. Como podia alguém estar sentado aqui e estar com a cabeça lá longe, não é? Então, mas é essa possibilidade de encontrar pessoas diferentes, que têm saberes diferentes, que têm experiências diferentes e que têm muita coisa igual, que faz a grandiosidade de momentos como esse. E que quando a gente chega com o coração aberto para isso, a gente vai aprendendo com cada coisa, né? Com a entrada, as meninas falaram numa das poesias aqui, o que falou a voz do despertador? O que falou a voz do despertador de cada um de nós hoje? Eu vinha no carro falando isso para a Silvia e para o Júnior. Nossa, quando tocou o despertador, eu falei, nossa, que dia é hoje mesmo? Será que eu deixei de tirar o alarme do despertador? Não, eu falei, não, hoje é sábado, mas eu tenho um grande compromisso e principalmente uma alegria de estar aqui com vocês, né? Pensando realmente em educação. Outro dia o secretário falou assim para a gente, isso aqui não parece nem uma secretaria de educação, parece uma secretaria de negócios jurídicos. É verdade, se a gente não se policia quem está na gestão, vai se distanciando da educação de verdade, né? Então, o que disse o nosso despertador? Quem sentiu uma alegria de ter vindo, mesmo estando cansado? Uma coisa de, veio meio sem alegria mesmo, falou, eu tenho que ir, reposição, sei lá o que foi que gerou esse encontro. Mas chegou aqui, encontrou alguém e começou a
a conversar com esse alguém e até aquela tristeza de ter levantado cedo foi embora. A gente valoriza isso ou isso passa batido por nós? E aí a gente viu no vídeo que a Silvia nos trouxe provocando, quais são as experiências que tiram a cor da nossa vida. Porque ali pode ser uma crítica à escola, mas é principalmente uma reflexão para todos nós do que a gente faz que nos tira a cor. E daí tira a nossa cor e a cor do outro também. E a cor do ambiente que a gente vive. O que a gente faz todos os dias das nossas escolas, individual e coletivamente, que vem tirando nossas cores. Ou, melhor, hoje a gente descobriu diferente. O que a gente faz individual e coletivamente que nos deixam tão coloridos. E o relato dos nossos dois amigos é um relato de cor, muita cor. É o encontro, o abraço, a necessidade de ver o outro, de partilhar com o outro, que faz com que construam coisas que o regramento diz que é conceito autoral. Mas a realidade diz que é para todo mundo. Não é? Como que a gente vai descobrindo possibilidades dentro de um regramento para que a cor não se perca? Não estou falando para a gente agir legalmente, mas toda a legislação tem o seu espaço de cor. Agora, a gente pode colocar embaixo do braço e transformar num espaço do cinza. Não, cinza, coitado, por que eu estou falando da cor cinza? Eu adoro cinza, né? O espaço do nada, sei lá. Então, eu sei que aí já ficamos bastante tempo sentados. Quem fez essa missão de ficar o tempo todo sentado, tinha anotado mais umas folhinhas aqui, mas acho que se a gente sai, e eu saio extremamente mexida e cheia de coisas pensando aqui nesse momento, eu espero que cada um de nós saiamos daqui com essa ideia, né? Que a gente pode, olha lá, para terminar com a Tati, fantástica, tornar o seu problema uma curiosidade. As crianças, os jovens, a Silvia falou bastante da curiosidade infantil e tal, e nós que estamos no ensino fundamental, e falo isso porque enquanto professor eu vivi todo o tempo no ensino fundamental, a gente vai esquecendo de olhá-los como pessoas pequenas ainda. Então, qual é o espaço de produção dos nossos adolescentes, dos nossos jovens? Quantos momentos a gente enxerga a alegria que fez o Rafael chorar, do olho brilhando nos nossos adolescentes e dos nossos jovens? Quantos caíques a gente encontrou na vida que a gente pôde julgar pela avaliação que era uma criança que não sabia pintar ou que não conhecia cor. Mas a gente estava falando daquilo que a gente tinha oferecido, só que a gente não conseguiu enxergar isso. A gente só enxergou o que o Kaique fez, e não aquilo que a gente ofereceu. Quando a gente vê a beleza da produção aqui das meninas e um menino, o que a gente pensa sobre isso? É uma produção maravilhosa, tem que acontecer muito mais, e a gente tem que olhar a participação de todos os nossos jovens, sejam meninas, sejam meninos, seja o que for. Como que a gente vê nas belezas os problemas que podem existir para essa beleza ficar ainda mais bela, se essa expressão existe. Porque também, às vezes, a gente fala assim, eu falei isso na reunião de diretores essa semana. A gente fala que a gente está fazendo coisas tão boas, tão boas, tão boas, e tem que ter o espaço da reflexão para a gente saber que dentro desse bom ainda tem o melhor que está por vir, porque a construção é histórica, é sempre
E a Silvia nos ensinou isso quando recuperou os autores ali, né? Que a gente fala da infância nossa, que foi boa. Então, se a gente cristaliza, fica hipostasiado, como aprendi outro dia, que é cristalizado, né? A gente termina deixando de viver a alegria de produzir novas cores. Então, termino dizendo, vamos sair cheio dessa curiosidade e com vontade de ser colorido e de produzir muitas cores. Muito obrigada.